Sentry, ele é um dos heróis mais poderosos do universo Marvel. O cara literalmente derrotou todos os Vingadores, X-Men, Asgard, seres cósmicos e até mesmo entidades, cara. É até mesmo difícil de pensar quem venceria o Sentinela, mas esse vídeo ele será a prova de que o Sentinela ele não é tão invencível assim e que ele sim pode perder. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tudo Mais e um vídeo. E hoje estamos aqui na Vontade de Vitória. E pra quem é novo aqui no canal e não conhece a Vontade de Vitória, esse quadro aqui no canal você escolhe os personagens que teriam a maior ou menor condições de vencer outros personagens. É uma lista de 10 personagens, tá? Onde montamos um tipo de torre do Mortal Kombat. E quanto mais alto for, maior a porcentagem de vencer. No final do vídeo também eu falo aí o bônus de 5 personagens extras que teriam condições de vencer o Sentinela. Teriam condições ou também não teriam condições. Lembrando que também essa vontade de vitória eu considero fraqueza, habilidade, versatilidade, poderes e assim vai, para poder definir quem poderia se sair melhor numa luta. Já cola comigo nessa vontade de vitória que vai ser com Sentinela ou Sentry. Já deixa aquela sua inscrição aqui no canal e aquele like também, para você não perder nenhuma outra batalha ou vontade de vitória também. Guts Berserker. Guts é um dos personagens mais insanos que eu já vi, tá? Se você é um jovem menos de 16 anos, eu recomendo você não ver o mangá, ou ler o mangá, tá? Porque tem bastante sangue, diga-se passagem, né? Mas, no universo dele, ele é sem dúvida um dos humanos tá mais forte. Ele pode lutar de igual para igual e matar também horrores sobrenaturais como Apóstolos. Ele confrontou um membro da mão de Deus na forma de Isla e conseguiu lutar o suficiente para poder fugir. Ele destruiu também uma besta primordial na forma de Deus do mar com a ajuda de Skikir, as sereias e armaduras de Berserk. A teoria de que Guts pode não ser humano, ele pode ser um avatar ou a personificação de uma outra coisa. A ideia do mal é ter avatar na mão de Deus. Talvez da mesma forma que o ideal ou a ideia do mal é a conjunção de todas as emoções negativas coletivas de Berserker ou em Berserker, né, em si. O Guts, ele pode ser enviado de outra coisa em si mais sombria, talvez, né? Talvez, teoria, né? Por mais que ele seja um lutador, né? O único superpoder que ele tem, né, que ele realmente tem, é quebrar o fluxo da casualidade por pura força de vontade. Por mais que o Guts seja forte, o cara forte durão, vale a pena colocar ele nessa menção aqui honrosa, tá? Afinal, ele, até o momento, né, não sabemos se o Guts vai evoluir para o outro nível sequer inimaginável, né? Chance de vitória 0%. Zarak Kenpachi. Se o Guts já é casca grossa, imagina o Zarak Kenpachi, que é um dos Sharingamis mais insanos de Bleach. Com as suas duas mãos e o seu tapa-olho removido, Zarak Kenpachi deu one shot no quinto disparo do seu tado selado, mas é claro que depois vimos que Noitora tendo sua ressurreição ativada. Zarak Kenpachi também chegou a lutar contra o próprio Yami, o Espada Zero. Junto com Byakuya, ele derrotou o Yami e teve também apenas seleções medianas, né? Vale ressaltar também que o Zarak não usou o Kendo nessa luta, onde ele também chegou a lutar contra o próprio Byakuya por um bom tempo. Aí ele também afirmou também que o Zarak era a segunda pessoa que ele não gostaria de lutar antes dele obter a imortalidade. Que vale ressaltar também que a primeira pessoa que Aizen tomou precauções foi o próprio Yamamoto. E o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, onde vamos ver no anime, o Zarak ele desbloqueou o seu Shikai e Bankai. Com apenas seu Shikai, enquanto ele usava um tapa-olho que drenava a sua Reatsu, e com apenas uma mão só, o Zarak ele acabou com o meteoro. A Bankai do Zarak também torna ele um demônio praticamente, tá? Zarak ele foi capaz de dominar ao Geralt Valkyrie, um dos poderosos soldados do Rei Quincy, e alguém que já tinha os poderes e habilidades, né, limitados e distorção da realidade. A Bankai do Zarak também era tão poderosa que seu corpo não conseguia nem sequer conter a quantidade de Ryoku emitida. Ele chegou a quebrar o próprio braço, né, tentando balançar o próprio machado. Enfim, Zarak sim é durão. O tancador também de golpes físicos e tudo mais. Mas até mesmo com a Bankai do Zarak não seria suficiente. Mesmo que o Zarak ele possa tentar afetar o corpo do Sentry ou qualquer outra coisa do tipo, não adiantaria de nada. O Sentry já foi apagado ali do tempo do passado, tá? Pela própria Morgana Le Fay. Ele voltou como se não fosse nada. Sentry ele poderia sobrecarregar a energia ou a reação do Zarak em seu corpo, onde poderia acontecer igual que aconteceu com a própria Bankai, assim como o Sentry ele fez com o próprio Homem Absorvente. Chance de vitória 2%. Hulk Terra 12091. O Space Panish Hulk é sem dúvidas uma das versões mais fortes do Hulk. Ele é tão forte que nem os vigias conseguiram detê-lo. Ele realmente lutou e matou os 6 vigias, os mesmos vigias que criaram um unificador e praticamente controlaram todo o universo. Na Terra 12091, ele já chegou a matar brutalmente uns
esquadrão inteiro de Hulkbuster. Ele também chegou a matar o Quarteto Fantástico. Ele também já chegou a ir rasgar a cabeça do Deadpool, quebrou a costela do líder, derrotou o DC Samson. Enfim, é uma versão bem poderosa. Mas o Sentinela, ele não é um herói qualquer. Ele encararia o Space Planet Hulk de igual para igual. Ele facilmente derrotou o Bill Raio Beta. Sentinela chegou aí a rasgar a Zona Fantasma com suas próprias mãos. Sentinela também chegou a rasgar o Void, que é uma contraparte maligna do próprio Sentry. Ele também chegou aí a rasgar a Ares ao meio como se não fosse nada. O próprio Sentry também chegou a ser superior ao Homem Molecular no quesito de controlar toda a matéria e derrotou o próprio Homem Molecular também. Seria uma luta de proporções destrutivas grandes, mas a versatilidade do Sentry ajudaria ele bastante, principalmente que ele dificilmente morreria. Ele contém um controle sobre as moléculas de alta e também dentre várias outras coisas, que faria o Sentry vencer o Space Hulk também. Chance de vitória 13%. Superman. Eu sei que o Superman e Sentry é uma luta bem disputada. Sentry, ele é uma versão do Superman, claramente, tá? Só que com mais poderes e mais versatilidade no uso dele. Além de também conter o próprio Void, que é um outro tipo de poder sombrio que ajuda o próprio Sentry. Superman já enfrentou várias ameaças poderosas acima dele, com a capacidade de destruir todo o planeta ou até mesmo o próprio universo. Superman chegou a derrotar oponentes grandiosamente maiores do que o próprio Sentinela chegou a derrotar. No caso do Void, poderia não surgir tanto efeito na questão do medo e também a influência, porque os demônios que o Superman tem nunca realmente residiram dentro dele, né? Ao invés disso, ele enfrenta regularmente caras como, por exemplo, que brincam, né? Questão de medo: Lex Luthor, Darkseid, Brainiac, Metal, Doomsday, Zod, dentre outros, o que dificultaria também um pouco para o próprio Sentry ou Void. Sentinela não apenas possui as habilidades que o Superman tem, a Sentinela também pode manipular a luz, dobrar o tempo, moldar de forma, se teletransportar, projetar pensamentos e também consciência e também criar aura emocional. E nessa questão, Sentinela tem a vantagem significativa sobre o Superman em relação ao poder puro. E se compararmos a questão da experiência de batalhas, Superman ele vence com folga. O Sentinela, por outro lado, enfrentou os Vingadores em várias ocasiões, mas principalmente lutou contra o Void. Embora o Superman tenha vantagem do tempo em suas mãos, isso não muda o fato de que ele já enfrentou desafios muito maiores e inimigos muito mais mortais do que o próprio Sentry. É muito difícil, um duelo muito difícil de dizer, apontar que realmente venceria. E por isso que eu acredito que as chances do Superman vencer são tão altas quanto do próprio Sentinela também vencer. Chance de vitória 50%. Dr. Manhattan. Esse seria um duelo bem equilibrado, na minha opinião, tá? Porque o Dr. Manhattan não conseguiria apagar o Sentry, nem mesmo o Sentry conseguiria apagar o Dr. Manhattan. Ambos têm questão de manipulação da matéria muito boas. Ataques físicos não funcionam no Manhattan, afinal ele não tem um corpo físico em si. Sentinela, ataques físicos, ele tem resistência contra isso, mas como ele é por energia, meio que ataques físicos também não funcionaria tanto, o que faz com que a única possibilidade de analisar o Sentry contra o Manhattan é na importância de que cada um tem na obra. O Dr. Manhattan ele é tão poderoso que a Perpétua quase perdeu para a Liga da Justiça, que tinha uma pequena quantidade de poder do próprio Dr. Manhattan. A Perpétua até sentiu essa energia quando o Batman aqui obteve um poder inferior no próprio Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan ele também foi considerado uma energia conectiva e a mesma energia conectiva que eu costumava criar universos infinitos para um universo pelas mãos do multiverso DC. O Dr. Manhattan também destruiu o metaverso DC, também chegou aí a reiniciar ele. O metaverso DC ele é considerado o único universo. Ele também chegou aí a matar a Pandora, que era considerada imortal, onde ela nem poderia ser morta pelo próprio Vingador Fantasma. Ele também chegou aí a remover 10 anos da linha do tempo da DC, com a influência da grande escuridão. É claro que seria um duelo complicadíssimo, talvez mais difícil dessa lista aqui, mas eu consideraria essa luta aqui num empate. Ambos ficariam num ciclo em que qualquer um pode vencer. Chance de vitória 52%. Altair Recreator. Altair Recreator é uma personagem que poucos conhecem, mas que é bem interessante saber quem é. Ela afirma que não pertence em nenhuma história. Ela é uma personagem famosa do mundo real. Altair Recreator tem várias fanfics feitas sobre ela. Ela também obtém todos os poderes dessas fanfics. Por exemplo, se alguém escreveu uma fanfic onde ela tem poder do Darkseid Ômega, ela vai pegar todos os poderes dele. Se você parar pra pensar, isso é bem apelão, mas é assim que funciona. Digamos que ela pode ser quem ou o que ela quiser, mas tem um porém. Isso depende de quem fará essa fanfic sobre ela, onde ela pode se tornar uma personagem com limite ou sem limite. Eu tenho que admitir que ela não é uma personagem simples. Ela precisaria da própria aprovação do público para se tornar forte ou obter poderes adquiridos. A aprovação do público, que eu quero dizer, tá? Tudo é o que o autor escreveu como dar a um personagem um novo poder. Leitores ou espectadores precisam concordar que é possível ou simpatizar com a personagem, mas isso é apenas porque os personagens estão vinculados às leis e também à própria racionalidade do mundo real. Mas no final do anime ela está livre dessas leis, pode se tornar a mais poderosa possível que puder. Enquanto Sentinel dependeria muito da fanfic que seria escrita sobre ela, para poder enfrentar o próprio Sentinela. Dependendo muito, né? Dependeria muito. Chance de vitória 75%. Popeye.
Alguns podem dizer que se o Popeye realmente teria chance contra o Sentinela, mas acredita, ele teria chance até demais. Vocês sabem que o Popeye tem um poder da Toon Force, né, nas suas mãos, e o que é um poder magnífico. Se usarmos os feitos completos do próprio Popeye, Sentinela choraria no banco completamente. Popeye literalmente pulou e espancou seu próprio criador por chamá-lo de feio, chegando então até a nocautear ele. Isso aconteceu nos quadrinhos antigos. Para quem é mais velho, vai lembrar, Popeye e o Papi já chegaram a destruir o filme em que foram criados. Popeye já chegou a sobreviver à destruição do universo em mais de uma ocasião, como quando o The Big Guy, um deus supremo, né, do próprio universo de Popeye, desligou o universo inteiro e o Popeye não foi afetado. Ele também tem a manipulação da realidade com a Toon Force, que é tão poderoso que ele literalmente se transformou em Rocket e voou de volta pro próprio planeta Terra. E mesmo depois de ser apagado do nada, ele poderia gerar uma lata de espinafre e comer ela, para poder reviver de volta à existência. Ele já chegou a sair do seu próprio desenho animado a poder escapar dos seus próprios sobrinhos. E um dos episódios também em que o menino estava aí sendo intimidado, Popeye deixou seu quadrinho para dar conselhos ao garoto sobre como lidar com esses valentões. Ele também pode atingir seres não corporais, como fantasmas e espíritos. Popeye também já chegou a dar aí socos onde ele poderia negar e também anular os efeitos da magia. Ele também chegou a surrar uma criatura da própria sétima dimensão. Enfim, Sentry pode sim ser poderoso, mas ele enfrentar Popeye e todas as suas capacidades, principalmente com a Toon Force, ele não teria muita chance, não. Chance de vitória, 90%. Azrael. Fala sobre Azrael, é necessário falar sobre o Flowey, que destruiu o arquivo salvo de Friskies. Os arquivos salvos que representam uma linha do tempo na qual o universo determina se tem controle, como visto por Flowey, ainda destruindo então outros arquivos em si do próprio jogo. Mesmo que Frisk nunca tinha o save, né, no seu arquivo, e como a Azrael mais pra frente foi chamada de linha do tempo, o Flowey também é mostrado por ter vários arquivos salvos. Ele foi capaz de travar e ter o controle de todo mundo do jogo. O mundo do jogo, ele é a cosmologia do universo inteiro. A Azrael, com uma fração do seu poder, apagou uma linha do tempo inteira. A Azrael também planejava redefinir tudo. E isso seria um reset total em tudo, pois apagaria até mesmo as memórias do Frisk. Um reset também traz tudo de volta para quando a chakra caiu no próprio subsolo. E assim afetando todas as linhas do tempo. Como se estivesse então criando um novo multiverso inteiro novamente. Em vez de apagar tudo, a Azrael traz tudo de volta como se não fosse nada. Já que ele mesmo diz que não se importa mais em destruir o mundo. Depois de usar todo o seu poder, sua simples presença estava aí fazendo então com que todo mundo do jogo, que é o multiverso, terminasse. E a Azrael também tem estatísticas infinitas, enquanto é uma forma em que ele estava aí usando apenas uma fração do seu poder. Azrael Dreamur é um dos personagens poucos conhecidos, mas que tem muito poder. Chance de vitória 91%. Divine Spawn. Divine Spawn, ele é o auge mais insano dos quadrinhos, tá? Se o Spawn já é violento com seus poderes padrões, imagine então eles com poderes divinos. Pois é, para entender o quão poderoso é um Spawn nessa versão, tá? Eu tenho que citar dois dos inimigos mais poderosos que o Spawn já enfrentou: Deus e Satanás, né? O coisa ruim. Esses dois lutam desde o seu próprio tempo e estão presos em um impasse interno. Eles nascem gêmeos e compartilham o mesmo poder. Naturalmente, qualquer feito que Deus realizasse se igualaria ao próprio coisa ruim e outras divindades. Deus foi capaz de criar todo o céu, então incluindo também vários reinos do tamanho do universo. O Elísio, que se expande e também toca todas as partes do tempo, também o próprio trono da criação, que foi utilizado por Mammon, foi capaz de recriar todo o universo e causar a destruição de vários mundos, espaços universais várias vezes. O coisa ruim chegou a criar todos os 9 reinos do inferno e também conhecidos também seus próprios reinos também do tamanho do infinito, e foi capaz de derrotar o Malebolgia, que foi o rei do inferno mais forte conhecido então. Ambos ajudaram a forjar a cosmologia do universo de Spawn. O Spawn, ele já encarregaria de acabar com o impasse entre eles e derrotar os dois. No início do confronto do Simons com coisa ruim, é revelado que ele é o ser conhecido ali como o Homem dos Milagres, ou a Mãe da Existência, que havia apenas uma maneira de impedir que Deus e o coisa ruim trouxessem de volta o Armagedon e a destruição dos mortais ao mundo. Spawn precisaria viajar até o Jardim do Éden para poder se alimentar as criaturas conhecidas como os discípulos que o aguardam, comer o fruto proibido contido dentro do jardim e só assim ter o poder para poder enfrentar os gêmeos, Deus e o coisa ruim. Simons também segue em diante com essa tarefa de acabar matando todos os discípulos, devorando então o fruto proibido, transformando então em cria divino, que por sua vez lhe concede poderes e a capacidade absurda de que colocam ele no mesmo nível de Deus e o coisa ruim. O Spawn então usou seus novos poderes em si, né, para poder confrontar os dois diretamente. Porém, pois foi afirmado que mesmo que Deus e o coisa ruim lutasse contra o Spawn divino,
vencendo por toda a eternidade, nunca haveria um vencedor. O Simons veio com um plano onde ele derrotaria o exército dos céus e do próprio inferno, e então ele permitiu que ele pudesse ser morto apenas para poder ressuscitar usando o poder do Homem dos Milagres, onde ele então recria um universo inteiramente novo, deixando então Deus e o Coisa Ruim presos em suas mãos. Um conflito eterno nos restos vazios do velho universo. E nesse clímax de história, onde o Simons e o Homem dos Milagres se fundiram, seus seres se formam da vida final e ele se transforma em uma encarnação conceitual e física de tudo que existe ou existirá, também conhecido como God Spawn. O Homem dos Milagres também ele é o criador tanto de Deus quanto do Coisa Ruim, mas eles não são apenas criações, mas sim a mãe da existência criou um número infinito de filhos, cada um igual a Deus e Coisa Ruim, e cada um com os seus próprios universos e reinos. O Homem dos Milagres ele é o mais poderoso de todo e qualquer um dos seus filhos, a ponto de que casualmente pudesse remover os poderes e tornar eles como bebês a qualquer momento que ele desejar. Ele é um ser onipresente que preside no multiverso, que tem a capacidade de manipular todos os conceitos dentro disso. Esses são os poderes que Spawn usou para poder criar seu novo universo sem Deus ou Coisa Ruim, impedindo então que o Armagedão acontecesse no futuro. Essa reunião que o Homem dos Milagres certamente concederia ao Spawn acesso a todas as habilidades dentro do universo do Spawn e domínio completo sobre a sua cosmologia, e esse seu auge ou poder é de longe o mais impressionante que o Spawn já chegou a demonstrar, já que a cosmologia em si é tão vasta que não apenas em quantidade infinita de espaço e tempo universal dentro dele, mas também um número infinito de seres multiversais que o Spawn os transcendeu diretamente. Resumindo então, o Spawn se torna um ser acima do conceito de bem ou mal, acima da própria existência. Chance de vitória 100%. Irmãos Mortes, SCP. No princípio havia morte, depois e para sempre. Essa é a frase que define os Irmãos Mortes. Os Irmãos Mortes nasceram antes da criação no universo da SCP. Eles são a personificação da morte. Há uma pequena morte. Ele representa a morte do indivíduo e ele é o mais fraco entre os três irmãos. Mas o seu poder ainda é maior do que os deuses anciões inferiores, que são o próprio McHane, Aldabaoth e o próprio Rei Escarlate. O segundo irmão é o mais forte e a grande morte, que representa a morte de cada quantidade finita, que é a mais forte que a morte menor, e os deuses anciões inferiores. A morte mais forte é o irmão Hal-Death, que representa o fim de todas as coisas, e ele é o ser mais antigo de toda a criação no universo SCP. Os Irmãos Mortes são responsáveis pelo sofrimento do SCP-1440. A Árvore do Conhecimento é uma das árvores frutíferas, estruturas também cósmicas mais importantes do universo SCP. Ela contém infinitos multiversos do tamanho de nulo em seus ramos, que contém a maior parte da criação. A morte dos irmãos é responsável por criar a Árvore do Conhecimento, e a morte dos irmãos também existe fora da Árvore do Conhecimento em seu próprio reino. A morte dos irmãos também é a mais forte do que os deuses anciões inferiores, que são McHane, Aldabaoth e o Rei Escarlate, que são todos capazes de destruir a Árvore do Conhecimento com a sua mera presença. Os Irmãos Mortos também são os irmãos mais fortes do que os deuses, que podem destruir os multiversos infinitos. E o Rei Escarlate, como comparação, é como se fosse o mal do universo SCP, Os Irmãos Mortos têm uma desavença com o próprio Rei Escarlate. Um dia, sempre tem um dia, Rei Escarlate liderou um ataque mortal a toda a criação, com seus exércitos iniciando então uma guerra. Durante essa guerra, os Irmãos Mortos ressuscitou todos os seres que morreram em toda a criação, o que levou à luta contra o Rei Escarlate e seus exércitos. A guerra fez com que toda a criação fosse destruída, deixando então pouco ou quase nada sobrando, quando o Rei Escarlate morreu pelos heróis no exército da morte dos irmãos. Os irmãos então reivindicaram a sua alma. A grande morte viu o Rei Escarlate como um inseto. Em comparação, talvez até maior, os Irmãos Mortos, ou no caso aqui tá a grande morte, é superior, ou é como se fosse o Lúcifer Stark da DC, talvez bem mais poderoso. Chance de vitória 100%. E o bônus é Mulher Maravilha Forte dos Mundos, teria 90% de chance de vitória. Darkseid Ômega 100% de vitória. Godzilla Hits 50% de vitória. Frieza 15% de vitória e Mangog 45% de vitória. Mas quem vocês acham que o Sentinela venceria ou que ele perderia? Comente aqui embaixo, faça a sua lista. Aproveite também, comenta quais outros duelos você gostaria de ver com o Sentinela, ou Vontade da Vitória também com outros personagens. Vai ser muito importante fazer aquela sugestão sua. Aproveite e se inscreve no canal para você não perder nenhum outro vídeo que você vai estar sugerindo e você também não vai querer perder. Valeu, falou e até mais.